Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao nosso Papo Desinformante, aquela conversa semanal da equipe sobre desinformação. Chega mais. O assunto da semana é o calor. Estamos aqui com ar-condicionado, ventilador, todo mundo aqui se virando para gravar nosso papo. E a gente sabe que o país está experimentando essas duras temperaturas muito acima do normal para essa época e que mesmo com todas as evidências, né, da relação do calor extremo com mudanças climáticas, tem gente que não acredita nisso ainda, nessa relação. E mais do que isso, acaba disseminando desinformação sobre mudanças climáticas nas redes sociais. O Matheus Soares escreveu sobre isso no Ponto de Vista da semana. Diz para nós aí, Matheus. Oi, Ana, oi, Nina, oi, pessoal. Muito calor por aí, né, Ana, no Rio. Aqui em São Oxe. Paulo, não tá muito para trás, não, tá bastante quente. E a previsão é que essa semana, o finzinho da semana, as temperaturas ainda estejam bastante altas. E de acordo com os meteorologistas, essa onda de calor que vem assolando o país tem a ver com El Niño, mas também é a mais nova prova das mudanças climáticas que nós estamos vivendo aí como humanidade. Mas mesmo com todas essas provas, né, essas evidências da crise ambiental que nós estamos vivendo, nós estamos sentindo na pele, ainda tem gente que não acredita ou questiona essa crise ambiental. E essa semana eu escrevi um texto opinativo, né, justamente partindo do relatório do projeto Mídia e Democracia, que mostra como o negacionismo e a desinformação acompanharam o debate ambiental no Brasil durante esse ano. Por meio de análise das redes, os pesquisadores identificaram discursos que afirmavam que as narrativas sobre mudanças climáticas não passavam de uma, abre aspas, agenda global, fecha aspas, promovida por atores internacionais com intenções de manipulação política. Além disso, notícias ambientais são comumente utilizadas, de acordo com o relatório, né, como instrumento do debate político por diferentes grupos para atacar oponentes e disseminar perspectivas favoráveis às suas respectivas agendas. No contexto global, pesquisas também apontam que a indústria dos combustíveis fósseis, que é a principal emissora de gases nocivos, investe em campanhas desinformativas sobre as mudanças climáticas e energias renováveis. Isso indica, então, que, para além de uma descrença individual, também há muito dinheiro obscuro impulsionando discursos que negam a ação dos humanos na crise ambiental e desqualificam as alternativas para solucioná-las. Esses discursos desinformativos e negacionistas climáticos, no primeiro momento, podem parecer inofensivos, mas apresentam riscos, sim, concretos para o futuro da sociedade. De acordo com Melissa Fleming, que é diretora de comunicação das Nações Unidas, esses discursos, essa desinformação climática, atrasa os projetos justamente para mitigar os impactos negativos dessas mudanças climáticas. De acordo com Melissa, o tempo está se esgotando e é preciso, né, que todos entrem a bordo se quisermos sobreviver. Por isso, de acordo com ela, a desinformação climática é tão perigosa. E aqui tem outro elemento fundamental nesse ecossistema desinformativo, climático, que são as plataformas digitais. É por meio delas que grande parte dos discursos negacionistas, com seus questionamentos infundados, circulam e atingem outras pessoas. E as Big Techs sabem disso. Não à toa, grande parte delas, nos últimos anos, desenvolveram suas próprias políticas destinadas a combater a desinformação. O problema é que, na prática, essas diretrizes não são cumpridas. Recentemente, a coalizão Ação Climática contra a Desinformação lançou também um relatório mostrando que, apesar de haver políticas, as principais redes sociais não conseguem realizar uma moderação de conteúdo efetiva e nem compartilham informações sobre suas respectivas ações para combater esses discursos negacionistas climáticos. Outro problema identificado pela coalizão é a falta de um uso de um conceito universal de desinformação climática, o que acaba por tirar do radar da moderação certos conteúdos que atacam soluções climáticas e também o greenwashing, que é a prática indevida de apropriação de virtudes ambientalistas e sustentáveis por meio de técnicas de marketing e relações públicas. E como jornalista e pesquisador, é muito desolador, né, acompanhar essas notícias, esses relatórios que saem diariamente, justamente mostrando que nós estamos num ponto de virada, né, que não dá mais para voltar, e mesmo assim, desinformação climática e pessoas negando, questionando o que nós estamos vivendo.
E daí no texto eu até finalizei assim, né? E também gostaria de finalizar agora justamente com essa pergunta. O que é que será preciso para que esses atores desinformativos e conspiracionistas climáticos revejam seus discursos? O texto está lá disponível no site do Desinformante. Ana? Muito bom, Matheus. Fica a pergunta e fica uma suspeita. Eu acho que a hora que mexer no bolso, essas pessoas vão acreditar. Ontem eu vi a manchete de um jornal dizendo que com esse calor, né, extremo, o país atingiu o pico de consumo de energia, né? Teve até que comprar energia da Argentina, etc. Enfim, a hora que a coisa passar para o financeiro, quem sabe as pessoas acreditem que realmente a gente precisa fazer alguma coisa. Estão previstas para o ano que vem 65 eleições no mundo. Será que as plataformas digitais estão preparadas para garantir a integridade do debate público? O discurso que circula nas redes precisa ser ético, saudável, íntegro, para que as eleições sejam válidas. Inclusive no Brasil, onde a gente vai ter eleição para prefeito e também para vereador. Nino, o que tem a ver? A gente sempre fala sobre isso, mas eu acho importante a gente reforçar essa ligação. O que tem a ver as redes sociais, o discurso que rola nas redes e eleições? Que tipo de garantias essas empresas elas podem ou deveriam nos dar em tempos eleitorais? Oi, Ana. Oi, Matheus. Pois é muito interessante a gente pensar nessa relação entre o uso de plataformas digitais e vários processos sociais diferentes, né? Matheus estava falando aí da questão climática e ambiental, certamente é uma questão central, mas a questão eleitoral também é muito importante de ser pensada a partir desse novo cenário comunicacional que a comunicação digital traz, e especialmente a comunicação via plataformas digitais traz, né? O momento das eleições é um momento absolutamente crucial para qualquer regime democrático, é o momento em que, em teoria, né, a soberania popular, a soberania do povo escolhe quem vão ser as representantes e os representantes que vão ocupar espaços de poder, espaços de decisão, e, portanto, o processo de tomar essa decisão passa por processos de informação que são extremamente importantes para que as pessoas possam tomar uma decisão bem informadas, de acordo com informações verídicas, informações atualizadas, informações que, de fato, sirvam de base para a decisão de cada uma e de cada um de em quem vão votar. Por isso que tem essa preocupação cada vez maior de entender qual é o impacto do uso das plataformas digitais nas decisões de voto e nos processos eleitorais. A gente tem visto aí uma série de iniciativas que tentam justamente dar conta desse problema em diversas frentes. Então, eu vou mencionar aqui algumas iniciativas para que as pessoas possam ir acompanhando. A gente está cobrindo tudo isso lá pelo Desinformante, então vale sempre visitar o desinformante.com.br para ficar atualizado. Mas algumas dessas iniciativas são o guia, né, de melhores práticas que foi feito pelo Integrity Institute, que busca justamente delimitar, digamos assim, quais são as práticas que as empresas, né, as plataformas digitais, elas podem adotar para contribuir para a garantia desse ambiente comunicacional e informacional saudável no cenário de eleições. E uma das coisas que esse relatório aponta é justamente que as empresas precisam ter metas, né, atingíveis, né, que sejam realistas e também que sejam mensuráveis, para que elas possam, de fato, acompanhar esses processos. Eu acho que isso foi algo que a gente viu muito durante o ano de 2022 no Brasil, como é difícil na conversa com as empresas ter ali metas claras, entender de fato o que as empresas estão fazendo, quanto do que elas estão fazendo está sendo realmente efetivo e quanto significa do todo, né? Porque muitas vezes as empresas dizem: nós retiramos do ar tantos conteúdos, ou nós combatemos tantos tipos de conteúdos, mas como a gente não tem acesso ao total de dados, a gente nunca sabe quanto do universo isso de fato representa. Então, essa questão da mensuração, né, de você ter metas objetivas, atingíveis e mensuráveis, é uma das questões que esse relatório aí de melhores práticas indica e que eu acho que é extremamente relevante. Vale mencionar também que o Internet Lab fez também um documento avaliando as políticas das plataformas relacionadas à integridade eleitoral, chama-se Compromisso com a Democracia. Acho que é um documento também muito importante para a gente acompanhar o que já tem das políticas das plataformas. Tem um movimento internacional feito pela International Coalition for Tech Justice, que também está buscando, lançou, né, uma campanha que se chama
2024, o ano da democracia, e está buscando justamente pressionar as plataformas para que elas tomem medidas efetivas para contribuírem para ambientes eleitorais saudáveis e democráticos no sentido mais amplo do termo. E vale lembrar que em 2022, a Sala de Articulação contra a Desinformação lançou também a campanha Democracia Pede Socorro, que foi justamente uma avaliação das políticas das plataformas naquele momento, né, em 2022, sobre integridade eleitoral, produzindo ali recomendações do que essa junção de organizações da sociedade civil e de pesquisa achavam que seria benéfico digamos assim, para o cenário eleitoral de 2022. Então, a gente tem aí várias iniciativas que estão sendo feitas. Esse é um tema muito importante. E eu acho que tem 3 pontos principais que a gente precisa ficar de olho nesse debate sobre plataformas digitais e integridade eleitoral. A primeira são as regras das próprias plataformas, né? Toda vez a gente discute regulação como se regulação fosse criar regras para que as plataformas funcionem, mas vale lembrar que as plataformas já têm regras que estão funcionando, que são as regras delas próprias. Então, atuar, discutir, avaliar e fazer recomendações sobre as regras das plataformas me parece algo que é bastante importante. Mas a gente não pode se restringir a isso. Tem que lembrar que essas plataformas elas atuam em contextos nacionais que muitas vezes têm regras próprias. No Brasil, por exemplo, a gente tem a legislação eleitoral. Portanto, entender como é que as regras das plataformas dialogam com esse cenário de regulação nacional de cada país, quais são as regras das eleições nacionais, é um outro desafio que está colocado. E eu diria que um terceiro desafio é também entender que as plataformas digitais não são atores isolados, são atores que precisam dialogar, seja com atores da sociedade civil, seja com atores institucionais dos diversos países em que elas atuam. Então, esse diálogo permanente entre plataformas, instituições, sociedade civil, centros de pesquisa, eu acho que é algo essencial para a gente garantir um cenário aí eleitoral em que as pessoas consigam, de fato, estar informadas, estar bem informadas e, sobretudo, poder tomar a decisão do voto com base em informações que sejam verídicas, que sejam confiáveis, que sejam, de fato, úteis para exercer a sua cidadania. Então, esses aí são alguns dos desafios e, com certeza, a gente vai falar muito disso daqui para frente, porque estamos já a caminho das próximas eleições aqui no Brasil, né? Muito bom, Nina. E ficar reféns, né, das respostas das plataformas, enfim, dos departamentos de marketing, não dá mais, né? A gente tem que acompanhar esses assuntos, acompanhar essas iniciativas, né, de monitoramento, de cobrança mesmo, para ter eleições minimamente éticas, né? Pessoal, o papo ficando por aqui, mas hoje eu quero mandar um abraço especial para o Eduardo Vasconcelos, lá de Natal, que não perde um papo. Abração, tio Duda. Obrigada pela audiência de todos. Tem outros assuntos bacanas lá no site, nas nossas redes também, desinformante.com.br, nas redes @desinformantebr. Até a semana que vem. Tchau.